o nosso lar nas mãos do Senhor, entregar a nossa família, os nossos amigos e, por que não, também até os nossos inimigos, né? Assim como a palavra do Senhor nos ensina, né? Nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos querem mal. Glória a Deus, porque assim o Senhor Jesus fez. Aleluia. E eu quero deixar aqui nessa noite uma passagem no livro de Êxodo, no capítulo 14, livro de Êxodo, capítulo 14, do versículo 21 em diante. Aqui nós vamos ver algo maravilhoso, algo extraordinário que Deus fez na vida do seu povo escolhido. Glória a Deus. Êxodo 14, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor: Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental, toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro, à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como muro à sua mão direita e à sua mão esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel quão grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa extraordinária o Senhor fez aqui na vida do povo de Israel. Este povo, como muitos sabem, foi um povo que viveu debaixo da escravidão no Egito durante 400 anos. Mas este acontecimento, né, teve origem lá em Abraão, quando Deus escolhe Abraão e tira Abraão de Ur dos Caldeus e leva Abraão para ali em Canaã. E Deus ali então faz uma promessa para Abraão e diz para Abraão que o seu povo, a sua descendência, retornaria para aquele lugar e habitaria naquele lugar, a terra de Canaã, a terra da promessa. E cerca de 500 anos, ou talvez mais, se passaram desde que Deus falou com Abraão sobre isto, e aconteceu, né? Veio a descendência de Abraão, Isaque, Jacó, os 12 filhos de Jacó, um deles José, que foi vendido pelos seus irmãos, né? E vendido até chegar ali na terra do Egito. E ali na terra do Egito, e quando José está ali, ele não sabia, mas Deus estava ali usando José para um grande livramento
dos seus irmãos, da sua família. E através de José, quando houve fome em toda a terra, só havia pão no Egito, só havia trigo no Egito. E Deus ali, de uma forma maravilhosa, criou uma situação até que os irmãos de José, até que a família de José fosse introduzida até na terra do Egito. E ali se cumpriu o que Deus havia falado para Abraão, que eles seriam escravos numa terra durante 400 anos. E isto se cumpriu. Porém, como Deus é um Deus que cumpre as suas promessas e cumpre tudo o que diz, este povo também não ficaria para sempre ali no Egito. Deus também prometeu que este povo sairia desta terra e habitaria e herdaria a terra da promessa, Canaã. E aí muitos anos se passaram. Na época de José era um determinado faraó, mas depois o tempo foi passando e este faraó morre, depois vem outro faraó, e aí as coisas vão acontecendo no decorrer desses 400 anos, e o povo ali, as tribos de Israel, os filhos de Jacó se multiplicam ali naquela terra, e eles se tornam então escravos, até o momento em que o povo, debaixo daquela opressão, debaixo daquela escravidão, eles não suportam. E aí eles começam a clamar ao Deus de Israel. E quando então eles resolvem clamar ao Deus de Israel, Deus então se lembra da promessa que ele havia feito anteriormente. Não que Deus ele se esqueça como nós, né? Não é uma amnésia, não é um esquecimento, não. Quando a Bíblia diz Deus se lembra, a Bíblia está querendo dizer Deus então resolve fazer, Deus resolve responder. E ali Deus já havia preparado um homem chamado Moisés para aquela missão. Não seria uma missão fácil, não seria fácil conseguir sair daquela terra. O povo ele estava escravizado. E quando chegou o tempo que Deus determinou e falou com Moisés no meio de uma sarça ardente, falando com Moisés que Moisés iria libertar aquele povo da escravidão, Moisés ainda contendeu com o Senhor. A princípio Moisés não queria cumprir aquela missão, mas aí então Moisés ele se rende. E Deus fala: Moisés, eu serei contigo. E Moisés levanta Arão, seu irmão, para ajudá-lo naquela missão. E Arão seria como um profeta. E Abraão e Moisés lhe falaria as palavras de Deus. E então Arão levaria as palavras até Faraó. Que coisa maravilhosa como Deus prepara todas as coisas, nos seus mínimos detalhes. Passe o tempo que passar, mas chegou o tempo do cumprimento da promessa. Quando Deus decide fazer, Ele faz. E aí então, quando Moisés e Arão se apresentam diante de Faraó e começam a expor ali, e falar sobre o Deus de Israel, o que Deus havia lhes ordenado, que o povo iria para prestar uma festa ao Senhor no deserto. Então ali Faraó ele fecha o seu coração, ele se endurece e não permite o povo sair. E Faraó ele se endureceu de tal maneira que foi necessário então que Deus manifestasse os seus sinais ali naquela terra. Foi necessário então que Deus se mostrasse como um Deus superior a todas aquelas divindades da terra do Egito. E Deus ali então manifesta ali as 10 pragas naquela terra do Egito. Até que enfim, por fim, Faraó então, depois da última praga, a morte dos primogênitos, foi a pior coisa que poderia acontecer naquela terra. Então o Faraó permite que o povo vá. Ele resistiu bastante, resistiu, mas chegou um momento que ele não suportou aquela pressão e permitiu que o povo fosse. Mas o coração de Faraó ainda estava obstinado.
E mesmo assim Faraó, depois de ter visto a morte de todos os primogênitos na terra do Egito, e de ter visto até mesmo a morte do seu sucessor, do primogênito da sua casa, do seu filho, ainda assim Faraó se endurece e decide partir atrás dos filhos de Israel. Então o povo de Israel ele sai daquela terra. Deus então dá ordem para que o povo ali abençoe o povo de Israel com ouro, com prata, e o povo saiu dali farto, com riquezas, com gado, e eles então vão em direção ao deserto. Só que chega um determinado momento que o povo, naquele momento que eles saem, Deus ali também determina ali uma data muito importante, um marco importante na vida do povo de Israel, que é a celebração da Páscoa. E ali na celebração da Páscoa eles se recordariam de todo o sofrimento, de toda a amargura que eles haviam passado ali naquela terra, e também do livramento que eles estavam recebendo da parte do Senhor. Isto tem um significado muito grande, isso traz uma ilustração muito importante para nós. Sabe o que isso significa? Isso significa Deus tirando o povo de uma terra para uma libertação. Isso para nós, igreja, tem um significado seguinte: Deus tirando a igreja do mundo para levar a terra da promessa. Que terra da promessa é essa? É a glória de Deus. No dia que o Senhor Jesus vier para buscar a sua igreja, nós estaremos indo para a terra da promessa. Mas o Senhor já tem tirado esta igreja do mundo, da opressão do diabo, e feito uma grande promessa para a sua igreja. E olha só, meus irmãos, que coisa tremenda acontece ali. O povo, então, na sua caminhada, ali há muito gado, há crianças, há idosos. Podemos imaginar a dificuldade, a lentidão, o povo caminhando, muita carga, muitas coisas. E eles seguiam o seu caminho. Deus deu ali uma rota. E o povo seguia, e o povo seguia. Só que chegado um determinado momento, eles se depararam com o mar, um grande mar. E de repente, eles avistam o exército de Faraó vindo em sua direção para destruí-lo, para levá-lo novamente para a terra do Egito. Mas quero dizer uma coisa: Deus te arrancou, Deus te tirou da terra do Egito, e você não vai voltar mais para lá. Deus te chamou de uma terra de opressão para uma libertação, para uma transformação, para viver promessa de liberdade, para alcançar a terra prometida. Isso que o Senhor tem prometido e tem dito para a sua igreja, para os seus escolhidos. E ali se travou uma batalha muito grande. Eu posso imaginar ali o desespero do povo, quando eles começam a ver o exército de Faraó se aproximando, e eles veem à sua frente um grande mar. E agora o que fazer? Como atravessar este mar sem uma embarcação, sem meio, sem uma ponte, com tantas crianças, tantos idosos, tantas cargas, animais? O que fazer? De um lado, montanhas, de outro lado o mar, e do outro lado um exército que vem a galope para destruir como rolo compressor. E o povo ali então entra em desespero, e o povo até diz: que dera se nós morrêssemos na terra do Egito. E o povo entra em desespero, e Deus então, através de Moisés, faz com que o povo se acalme. E Deus ali começa a dizer que vai dar livramento. Manda o povo ficar quieto. E olha o que acontece, irmãos. Para mim, eu vejo essa cena, este milagre, o mar se abrindo. Que coisa tremenda. Quem é que pode fazer
um mar se abrir, senão o próprio Deus. Eu vejo aqui algo muito grandioso, muito poderoso, que somente Deus poderia fazer. É uma das maiores maravilhas, um dos maiores prodígios e sinais e manifestações do poder de Deus que eu vejo na Bíblia. Porém, para mim, há uma manifestação de poder muito maior do que a abertura do Mar Vermelho. Para mim, há uma manifestação de poder, algo sobrenatural, algo mais grandioso do que a abertura do Mar Vermelho. É quando eu olho para a cruz do Calvário e vejo lá Jesus de braços abertos, morrendo por mim, morrendo por você, e dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, entregando a sua vida por nós, preparando ali a nossa eterna libertação, promessa de resgate, nos libertando, nos tirando do mundo, do pecado, das garras de Satanás, e nos fazendo promessa de vida eterna. Para mim, este é o maior acontecimento que a Bíblia revela. Para muitos estudiosos seculares, para muitos cientistas, para muitos ateus, eles dizem que isso não foi real, que isso não aconteceu. A arqueologia secular tenta desmentir, mas a arqueologia bíblica, a história bíblica, as profecias se confirmam, não tem como duvidar. Não tem como duvidar deste sinal. A arqueologia bíblica tem provas, tem evidências. As profecias que se cumpriram ali, que foram faladas por Deus há séculos e séculos antes, e esses homens não sabiam de nada, e se cumpriram ali, tiveram um cumprimento exato, fiel. Deus já havia falado com Abraão e se cumpriu. Glória a Deus. E ali então, Deus manifesta os seus sinais, os seus prodígios, conforme nós lemos aqui. E ali então, no versículo 19 diz: E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo dos de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Sabe quem é este anjo de Deus que a Bíblia revela aqui em Êxodo capítulo 14, versículo 19 e 20? Este anjo de Deus é o próprio Senhor Jesus, que estava ali presente, dando livramento ao povo, enquanto a coluna ia diante do povo de Israel e esclareando o caminho para o povo passar. Mas ia entre o povo de Israel e o exército de Faraó. E para eles foi plena escuridão, de modo que o exército de Israel se embaraçou ali no meio do mar. E isso foi travado durante uma noite inteira, e chegou até a vigília da madrugada, ao amanhecer, quando então o povo de Israel consegue atravessar o mar para o outro lado. Mas aí então o povo ali de Faraó, o exército de Faraó, eles começam a se atrapalhar ali em seus carros, os seus cavalos, e eles têm muita dificuldade. E aí Deus dá uma ordem para Moisés. E Moisés então estende o seu cajado, e as águas do mar voltam novamente ao seu lugar. E ali Deus então dá um grande livramento ao seu povo. Que coisa maravilhosa, irmãos. Livramento de Deus, promessa de Deus se cumprindo fielmente na vida do povo que ele havia escolhido para herdar uma terra, para herdar a terra prometida. E quando Deus fala, Deus cumpre. Deus não é um homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que ele falou sobre as nossas vidas, ele vai cumprir. Ele vai cumprir.
Talvez você esteja travando uma grande batalha, uma grande guerra. Talvez você esteja vendo um grande mar à sua frente e você não sabe como atravessar. Uma ilustração, né? Sempre quando nós vemos grandes guerras, grandes batalhas à nossa frente, é como se fosse um grande mar intransponível, não tem como atravessar, e você se sente ali encurralado, você se sente ali aprisionado, você se sente ali acuado, você se sente ali amedrontado, porque ao mesmo tempo vem toda sorte de pressão sobre a tua vida, perseguições, coisas que vêm para te oprimir, para tentar fazer você desistir, para tentar fazer você voltar lá para a terra do Egito. Mas lá no Egito não é mais o teu lugar. O teu lugar agora é a terra prometida, é o céu, é a presença de Deus, é a vida na presença do Senhor. Glórias a Deus, que lições maravilhosas aqui o livro de Êxodo nos traz. Êxodo, saída, o povo saindo debaixo de uma promessa para herdar uma terra que manaria leite e mel, que haveria muita fartura. E no deserto, ali quando o povo caminhou em direção ao deserto, Deus cuidou, Deus sustentou o povo ali no deserto. Deus não deixou que faltasse água, Deus não deixou que faltasse comida, Deus, até as suas vestes e seus sapatos não se gastaram. Glórias a Deus. E chegou um momento que o povo, uma geração, ali se passaram 40 anos, o povo no deserto, e ali aquela geração que saiu do Egito não pôde entrar em Canaã. Muitos ali se rebelaram também. E aí, irmão, isso me faz refletir em uma coisa muito séria. Nós exultamos, nos alegramos, glorificamos a Deus, que coisa maravilhosa, Deus abrindo o mar para o povo passar, e o povo passando, destruindo o exército de Faraó, para dar livramento ao povo escolhido, o povo eleito, Deus ali no deserto, dando as suas leis, Deus ali no deserto, preparando uma condição para aquele povo tivesse comunhão com Ele, e o conhecesse, e Deus ali entrega ali as suas leis, e Deus ali se manifesta através ali do tabernáculo, e Deus fala diretamente ali com Moisés, entrega as leis para o povo, para organizar a vida familiar, a vida social do povo, para organizar todas as coisas. Deus tem cuidado da saúde do povo, da sua integridade física. Deus entra ali com o livramento ali naquela terra, dos animais, dos perigos, do frio, do calor. E Deus ali sustenta aquele povo através de sinais, maravilhas, faz pão descer do céu, um maná, abre água e a água sai da rocha. Quantas coisas maravilhosas Deus fez na vida do povo de Israel, mas ali também o que acontece, o povo ali, na sua trajetória, rumo à terra prometida, eles começam a vacilar, eles começam a idolatrar. Eu não ia nem chegar neste ponto, eu não ia nem falar sobre este ponto. Eu ia parar ali na abertura do Mar Vermelho, mas eu senti o desejo de ir mais além, de falar sobre a trajetória do povo no deserto. E foi isso que aconteceu. Aquele povo que saiu debaixo de uma promessa, não valorizou a promessa que recebeu. Será que isso está dizendo alguma coisa para você nesta noite? Este povo que saiu da terra do Egito, eles se prostituíram, eles foram após outros deuses. Este povo que saiu da terra do Egito, eles murmuraram, porque eles sentiram saudade da comida do Egito. Eles começaram a sentir saudade do Egito. Eles murmuram, e aquilo se torna muito pesado para Moisés. E chega um momento, então,
que Deus quer ser glorificado através de um milagre, através de um sinal, quando Deus dá ordem a Moisés para que toque na rocha, para sair água para o povo beber. E aí Moisés se ira e bate com ira na rocha, e Deus ali também não se agrada daquilo, e Moisés então não pode entrar na terra prometida. Mas ali Moisés já tinha um sucessor, Josué. E Josué já era alguém preparado por Deus ali para dar continuidade àquela obra, ao cumprimento da promessa. E Moisés também já era muito avançado em idade. Quando Moisés foi para Midian, Moisés tinha 40 anos. Quando Moisés passa 40 anos em Midian, aprendendo a cuidar de ovelhas. Moisés não era um homem manso, mas Moisés ficou 40 anos cuidando de ovelhas. E Moisés então se torna o homem mais manso de toda a terra. E quando Moisés então é tratado por Deus, Deus chama Moisés e fala com ele através de uma sarça ardente e dá uma incumbência para Moisés, dizendo para Moisés que ele livraria o povo de Israel da terra do Egito. E Moisés ali já estava com seus 80 anos de idade, mas vejam só, quando o povo sai da terra do Egito e quando o povo vai para o deserto, ali passam 40 anos. 40 anos. E Moisés envia espias para Canaã para espiar a terra, para ver a terra. E aquela terra é uma terra muito farta. E é uma terra tão farta, era uma terra de gigantes. E tudo ali era muito farto, que até um cacho de uva tinha que ser conduzido por homens, mais de um homem. Que coisa maravilhosa, irmãos. Deus ele nos faz promessas tão grandes, tão preciosas, tão profundas, tão santas. Mas muitas vezes nós desperdiçamos, nós não vigiamos e deixamos pelo caminho, esquecemos das coisas que Deus tem nos prometido. E começamos a murmurar quando entramos em alguma prova, em alguma dificuldade. O povo ali queria comer carne, porque eles começaram a sentir enjoo, fastio do maná que Deus havia enviado do céu. E o povo ali sentiu fastio, eles queriam comer carne. E aquele pão que descia do céu, ele tem uma ilustração, é um tipo de Cristo. Cristo, que lá nos evangelhos se revela como o pão da vida. Será que você está sentindo fastio do pão da vida? Será que você está sentindo nojo, fastio, cansaço de se alimentar do pão da vida que é Jesus? Cuidado, vigie, porque o povo começou a murmurar do maná que descia do céu. E naquele maná tinham todos os nutrientes essenciais necessários para o sustento, da saúde, da manutenção da vida do povo. E eles não entenderam. Eles queriam carne, Deus deu carne para eles comerem, mas Deus não se agradou daquilo. Eles se prostituíram, eles idolatraram, fizeram um bezerro para adorar. E Deus ali se irou com aquilo. Deus queria destruir o povo por causa daquela situação. Construíram um bezerro de ouro para adorar, porque Moisés havia subido ao monte para receber as tábuas da lei, essas leis que regeriam a vida do povo. Seria a constituição da vida daquele povo. Queria ordenar a vida do povo, a vida política, a vida social, a vida familiar, todas as coisas. E o povo, enquanto Moisés sobe para o monte, o povo começa a achar que Moisés estava demorando. E o povo então começa ali, Arão então ordem o povo, Arão acaba cedendo ao pedido do povo. E então ali começam a fazer um bezerro de ouro, o povo vem, começa a trazer os pendentes, as joias, e ele é formatado então o povo, um modelo um touro que era adorado lá na terra do Egito, o deus Ape. O deus Apis, o touro, era adorado lá na terra do Egito.
era uma divindade, e o povo ali começa a adorar aquele bezerro. E quando Moisés desce ali do monte, quando Moisés começa a ver aquela festa, aquela bagunça, aquela situação, Moisés se ira a tal ponto que ele quebra as tábuas da lei. E ali então Deus decide, Deus até queria destruir o povo e Deus queria começar uma nova nação através de Moisés, mas Moisés havia aprendido uma coisa: Moisés era um homem manso, Moisés tinha passado por um processo e Moisés entendeu a sua missão. Não é fácil ser um intercessor, não é fácil ser um líder, não é fácil ter um coração que suporte ingratidão, que suporte, irmãos, calúnias, que suporte perseguições, injúrias. Não é fácil. E Moisés então ora a Deus, clama a Deus, para que o povo não fosse destruído. E Deus então ouve a voz de Moisés. Mas muitos ali naquela situação pereceram. Não tinha como ficar impune aquilo. Mas Deus poderia ter destruído toda aquela nação. Mas Deus não fez por causa do clamor de Moisés. Mas Moisés também mais adiante já está cansado. E ele não entra na terra prometida. Deus somente permite Moisés subir ao monte, aonde ali Deus deu ordem para que ele subisse. Lá mesmo Moisés ele morre, Deus recolhe Moisés naquele monte, e ele então vê, Deus permite que ele veja a terra prometida. Irmãos, como é bom, como é maravilhoso a gente ter a visão da promessa. Como é bom a gente visualizar aquilo que Deus está prometendo. É necessário você visualizar isso no teu coração e começar a perceber as maravilhas da terra que Deus tem prometido, o céu, a glória eterna. Se nós não tivermos este sentimento no nosso coração, se nós não tivermos isso muito bem resolvido no nosso entendimento transformado, um coração totalmente entregue ao Senhor, sabe o que vai acontecer na nossa caminhada? Nós teremos uma trajetória de murmurações, de questionamentos, de idolatrias, de prostituições, de coisas que ofendem e desagradam a Deus. E a coisa foi tão séria que toda aquela geração que saiu do Egito, que passou ali no deserto aqueles 40 anos, totalizando ali 340 anos, pereceram no deserto. Pereceram no deserto. Os espias entraram na terra e só voltaram com uma palavra de encorajamento, Josué e Caleb. Todos os outros espias vieram trazendo uma notícia de medo, de espanto, que abalou o povo, deixou o povo com a fé abalada. Irmãos, há muitos daqueles que querem abalar a tua fé, que acham muito difícil quando vem os desafios de você não vai aguentar, você não vai suportar, é muita coisa. Olha o que aconteceu ali. O povo ficou abalado ali, cedeu, porque aqueles espias voltaram de lá dizendo: lá naquela terra tem gigante. Como é que a gente vai entrar naquela terra? Ali tem gigante, nós vamos morrer naquele lugar. Mas irmão, se Deus fez uma promessa, Deus é poderoso para cumprir. Não tenhas medo. Se você está sendo confrontado por gigantes, se na tua trajetória, na tua caminhada, você está começando a ver grandes mares, você está vendo um grande exército vindo atrás de você, querendo te destruir, Satanás
significado do pão. O pão significa Jesus, o pão da vida. É o pão que nós partilhamos na ceia do Senhor. É o significado do pão que nos fortalece. É o pão que nos alimenta. É o pão que nos sacia, é o pão que foi repartido lá na cruz, que foi dado lá na cruz em nosso lugar. É o pão da vida. Será que você já está se cansando desta caminhada? Pensando em voltar? Pensando em desistir? Será que você está envolvido pelo medo? Será que você está envolvido pelas dúvidas? Será que você está envolvido pela sedução do pecado? Será que você está chegando até um certo ponto de cometer idolatria? Idolatria, que eu quero pontuar uma coisa muito séria. Idolatria pode se referir a muitas coisas. Idolatria pode se referir a personalidades. Quando nós colocamos um líder, um pastor, um cantor, um pregador, uma pessoa, presidente da República, um artista, qualquer pessoa, uma personalidade, isso é uma idolatria. Você está colocando a personalidade no lugar de Deus. É muito perigoso. Tem também a zoolatria, quando nós colocamos os nossos queridos pets no lugar de Deus, quando nós damos mais importância aos nossos pets do que aos nossos momentos de oração, de intimidade com Deus, quando nós damos mais importância aos nossos pets do que aos nossos momentos de meditação na palavra de Deus, quando nós começamos a colocar como pretexto de desculpas, eu tenho que cuidar do meu pet e eu não tenho mais tempo, isso é zoolatria, isto é perigoso. Quando nós começamos a idolatrar coisas, objetos, aquisições, carro, casa, bens, dinheiro, roupas, isso é idolatria. Quando nós começamos a idolatrar a nós mesmos e começamos a nos colocar como tão mais especiais do que Deus, isso tudo é idolatria, é perigoso. E aí quando a gente fala sobre idolatria, logo vem à nossa mente que é em relação a outros deuses, deuses estranhos. Todas essas coisas que eu citei aqui, muitas outras mais, podem se constituir como deuses, quer sejam personalidades, quer sejam objetos, quer sejam elementos da natureza. Tem crentes idolatrando elementos da natureza, água, ar, terra. Existem muitos movimentos estranhos adentrando no meio da igreja, e é uma coisa muito sutil, que muitas pessoas não estão percebendo. Há muito misticismo, há muitas coisas estranhas misturadas ao culto. Profanação. A nossa adoração a Deus é uma adoração a uma divindade, ao Espírito Santo, ao Deus que habita em nós, que nós não vemos. Ele é um Deus verdadeiro e único, que não divide a sua glória com ninguém. Ele é único. E ele exige exclusividade. A igreja do Senhor está na terra com uma missão de ser exclusiva para o Senhor, de viver uma exclusividade para o Senhor. E nós precisamos ter muito, muito, muito cuidado com aquilo que nós estamos vendo na internet. As coisas estão sendo expostas de tal forma, meu irmão, que não resta dúvida sobre tudo quanto Jesus já tem nos advertido e falado, que se levantariam falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores, falsos líderes, falsos ensinadores da palavra, para deturpar, para trazer confusão, para trazer comichão nos ouvidos, porque as pessoas elas querem ouvir aquilo que lhes agrada. As pessoas estão muito ávidas por sortilégio. Elas querem saber o seu futuro, o seu amanhã, se ela vai casar, se ela vai ficar rica, se ela vai prosperar,
se ela vai conseguir um cargo na empresa, se ela vai conseguir comprar uma mansão, se ela vai conseguir ter sucesso. As pessoas estão muito ávidas por isso, estão fazendo sortilégio, estão fazendo mandinga gospel dentro da igreja, estão profanando as coisas de Deus, estão deixando Jesus em um canto, estão brincando com as coisas do Espírito, estão zombando dos dons espirituais. E as pessoas que estão lá fora estão colocando tudo no mesmo pacote porque não tem entendimento. Elas estão se fazendo como que juízes, como se entendesse alguma coisa daquilo que está aqui. Mas isso aqui é para mim e para você, palavra de Deus. Peça a Deus para abrir o teu entendimento, para que o Espírito Santo venha iluminar o teu entendimento. Para de comer bolota de porcos, para de comer qualquer coisa, para de desejar os manjares do Egito, os prazeres do Egito, os encantamentos, aquilo que te produz emocionalismo. Emoção é normal, rir e chorar, mas emocionalismo, algo provocado, não tem nada a ver com a vida espiritual. Fé e razão andam juntos. A nossa fé é racional. Precisamos ter compreensão das coisas do Espírito. Meu irmão, isso é tudo muito sério. É muito sério a posição em que Deus tem chamado o seu povo, a sua igreja. É uma responsabilidade muito grande e nós não podemos deixar passar esta oportunidade diante dos desafios, dos perigos que nos rondam. Como Paulo falou ali em Timóteo, sobre os tempos perigosos, e nós estamos vivendo esse tempo. Homens amantes de si mesmos, avarentos, gananciosos, maliciosos, mentirosos, imorais, perversos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem amor aos pais. E nós estamos vendo isso acontecer. E aonde você está se encaixando nisso? Aonde é que você está se encaixando nisso? Como é que você está se posicionando diante dessa situação? Como é que você está cuidando da tua família, daquilo que Deus entregou nas tuas mãos? E todas essas coisas estão trazendo muita vulnerabilidade para dentro das famílias, para dentro dos casamentos, para dentro dos relacionamentos. Está trazendo conflito, confusão. Nunca se houve um tempo como este, de tanta corrupção moral, de tanta degradação moral. As pessoas estão perguntando, estão corrompendo os princípios, já não estão mais se conhecendo, se identificando como pessoas. Estão perdendo a razão, estão ficando loucas, estão perdendo a noção da sua própria existência, como Deus criou o homem para que ele fosse a sua imagem e a sua semelhança, no sentido moral, comunhão com Deus, vida com Deus. Não despreze isso. Você tem uma promessa, você tem uma herança dada por Deus. E quero dizer, o maior milagre não foi a abertura do Mar Vermelho, foi Jesus ter morrido na cruz do Calvário por mim e por você. E tome muito cuidado. Nos alegramos com a abertura do Mar Vermelho, mas o que é que você faz depois que você atravessa o mar e Deus te coloca dentro do deserto? Como você se comporta? Como você se comporta? Você se esqueceu das maravilhas que Deus fez, dos livramentos que Deus fez, da coluna de fogo à noite, iluminando, aquecendo no deserto frio, e
durante o dia, naquele calor escaldante, aquela brisa, a coluna de nuvem, e Deus cuidando, não permitindo que as bestas feras se aproximassem do povo, perigos no deserto, dando livramento de povos nômades, povos perigosos. Ah, meus irmãos, quanto livramento, quanto suprimento, quanto cuidado Deus tem tido por mim e por você. Valorize isso, vale a pena, porque isso vai fazer com que você consiga chegar até a terra prometida. Nós não precisamos de coisas novas, nós não precisamos de inovações, nós não precisamos criar e inventar coisas, porque se nós partimos desde o princípio de criar coisas, inventar coisas, além daquilo que já está exposto na palavra do Senhor, sabe o que isso significa? É que você já não está mais satisfeito com aquilo que a Bíblia diz. Você já não está mais sentindo prazer naquilo que a Bíblia diz. E você começa a sentir um desejo de criar ídolos para adorar, para que você possa seguir. Porque você já não suporta mais a palavra da cruz. Já está cansativo para você. Já está um fastio, você não suporta mais. Você não suporta mais esperar. Começa a agir pelas suas próprias mãos. Você começa a se precipitar, começa a murmurar. E começa a dizer onde que Deus está aqui. Deus não está comigo, Deus não me ama. Ah, isso é muito perigoso se nós perdemos o olhar. Um olhar lá para trás e nos lembrarmos que Jesus deu a maior prova e evidência do seu amor por mim e por você. Não se esqueça disso. A maior prova de amor que Deus poderia nos dar é ter enviado o seu Filho unigênito e ter morrido em nosso lugar. João capítulo 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta vida eterna, esta terra prometida, de que Êxodo aqui está retratando, está ilustrando, não é uma historinha qualquer, está falando sobre realidades do mundo espiritual. Atente para isso, por favor, meu querido irmão, minha querida irmã. E esta palavra, esta mensagem que Deus deixa esta noite para os nossos corações. Eu quero orar neste momento. Quero orar, quero entregar a tua vida, o teu lar, nas mãos do Senhor, porque Ele sabe cuidar, e Ele tem cuidado de nós. Bendito Deus, glorioso e eterno Pai, te louvamos, meu Senhor, pela tua palavra, Senhor, que é viva, eficaz, poderosa, que produz